Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a primeira parte do capítulo 9 de Amós. Nós vamos estudar o último capítulo de Amós em duas ocasiões, hoje e no programa seguinte. Vamos estudar hoje Amós 9, 1 a 10. E neste capítulo, nesta passagem, encontramos a quinta e a última visão que Deus concedeu a Amós. A visão do santuário demolido. E o título para a nossa reflexão é O Inevitável Juízo Divino. Eu repito, Amós 9, 1 a 10, O Inevitável Juízo Divino. Sem dúvida alguma, o nosso Deus é um Deus soberano. Nesse texto, essa verdade é declarada de forma inquestionável. Deus é o Criador e o mantenedor do universo. É Ele quem mantém o universo funcionando, e, portanto, Ele é soberano sobre a história da raça humana. Ele é soberano sobre os eventos históricos. E ao considerarmos essa verdade, logo de início, devemos perguntar se Deus tem sido soberano em nossas vidas. Veja bem, Amós apresenta Deus soberano sobre a natureza, porque Ele criou e controla a natureza. É Ele quem permite e controla os terremotos. É Ele quem controla as marés dos mares. É Ele quem criou e controla os astros no céu. É Ele quem controla as chuvas para que reguem a terra. Mas o profeta também mostra, conforme o versículo 7, que Deus é soberano sobre a história humana. Naqueles dias se acreditava que o Deus, a divindade de um determinado povo, tinha poder somente sobre aquele povo. Mas com Deus, com o Yahvé, não era assim. Ele era controlador de todo o universo, de toda a história humana, de todas as nações. Então, além desses aspectos, Amós amplia mais a nossa percepção da soberania de Deus e nos mostra que Deus também é soberano no estabelecimento do juízo. Ele castiga o reino pecaminoso e se coloca contra aqueles que são incrédulos. Quando não o consideramos como um Deus soberano e o desobedecemos e o rejeitamos, quando desconsideramos os seus avisos, quando não cremos que Ele é um Deus de juízo e quer que tenhamos vidas santas e corretas, nós corremos o risco de enfrentá-lo, de enfrentar o seu juízo, e Israel estava nessa fase. Israel teve todas as oportunidades de andar com Deus e obter dele as suas bênçãos, mas foi rebelde e agora enfrentaria o duro juízo de Deus. Não havia mais como escapar. Mesmo sedento e com fome de ouvir a voz de Deus, ele tinha perdido a oportunidade e agora teria que se confrontar com o supremo juízo divino. Não seria mais possível evitar o juízo divino. E por isso, então, ao estudarmos esse texto, Amós 9, 1 a 10, o princípio que podemos extrair dele para a nossa reflexão é visto nessa frase. É impossível tentar fugir do inevitável juízo divino. Eu repito, é uma frase simples, porém categórica. É impossível tentar fugir do inevitável juízo divino. E nesse texto nós vamos encontrar os três atributos principais de Deus que tornam o seu juízo inevitável. O primeiro atributo divino que torna o juízo de Deus inevitável é a sua onipresença. Versículos 1 a 4, eu leio para você. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, fere os capitéis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá, e nenhum escapará. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se esconderem no cimo do Carmelo, de lá buscá-los-ei e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos,
ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Que palavra! Que palavra! Por isso dizemos que é inevitável o juízo divino. Querido amigo, porque Deus é onipresente, não há como escapar da sua ira. Quando ele executa a sua ira contra alguém, não há como escapar da sua ira. Nessa quinta e última visão, então, temos uma relação estreita com a visão do prumo que nós já estudamos. Em ambas, Amós vê o Senhor observando o seu povo e percebendo que lhes falta sinceridade e honradez. Então ele decidiu destruir a casa de refúgio tradicional do povo de Deus. Provavelmente, essa ordem foi dada aos anjos. Tinham que derrubar a cabeça das colunas do templo de Betel para que caísse todo o teto em cima dos seus adoradores. O resultado é que eles caíam sepultados sobre os escombros. Seria algo semelhante àquilo que aconteceu com Sansão, quando da sua última ação. Ali ele derrubou o templo dos filisteus, causando a própria morte, mas causando também a morte de muitos líderes do povo filisteu. Você pode ler esse relato lá em Juízes capítulo 16, versículo 23 em diante. Provavelmente o povo tinha se reunido para celebrar a festa das colheitas. Os campos tinham produzido com muita abundância. Tinham trigo, cevada, azeite de oliva, vinho para suprir as suas necessidades por vários meses. Então, algo terrível aconteceu. Deus enviou os seus anjos para destruir o templo em que estavam todos reunidos. A destruição alcançaria o altar onde haviam colocado as primícias da colheita. Nem as pontas do altar serviriam mais de proteção. Deus estava em Betel não para receber as ofertas do culto prestado a ele, que na verdade não era a ele que prestavam, mas Deus estava em Betel para executar o seu justo juízo contra aquele povo rebelde e desobediente. Amós então descreve o juízo como um terremoto sem precedentes. Não haveria nenhum lugar de refúgio. Ninguém poderia escapar das mãos de Deus, pois na sua onipresença ele veria a todos e a todos alcançaria. Provavelmente Amós conhecia os versos 7 a 12 do Salmo 139. Talvez até o tivesse lido antes de proclamar essa visão. Mas o que ele destacava é que não haveria como escapar. E na verdade, querido amigo, 20 anos mais tarde, Isaías também teve uma visão de Deus. Agora é interessante, enquanto Isaías, no capítulo 6 do seu livro, viu Deus assentado num alto e sublime trono, Amós viu Deus em pé. Por quê? Estava administrando o castigo contra o seu povo rebelde. Nessa visão, então, Amós proclamou que não haveria lugar na terra, nem nos céus, nem no mar, que pudessem esconder alguém da presença do Senhor. A citação do Monte Carmelo merece um destaque nessa visão. O Carmelo era uma elevação de uns 900 metros acima do nível do mar e ficava sempre encoberto com nuvens. Ainda hoje ele tem a fama de ser um esconderijo de criminosos. Porém o Senhor os buscaria ali e os executaria. O Carmelo se localizava na costa do mar Mediterrâneo, na atual cidade de Haifa. Ficava uns 200 metros acima da planície e marcava a entrada para o vale de Jezreel. Anteriormente, havia um centro de cultos a Baal ali no Carmelo. E foi ali que Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. A vitória de Deus no Monte Carmelo era mais uma indicação da soberania divina sobre o seu povo e sobre todo o território. Então, quando Amós iniciou a proclamação da sua mensagem de condenação ao povo, para que se percebesse a gravidade do juízo que agora se concretizava, ele profetizou que o Monte Carmelo secaria. Veja no capítulo 1, versículo 2, essa profecia.
Certamente essa palavra chamou a atenção dos seus ouvintes. Por quê? Porque todo o monte era muito fértil, e se houvesse uma seca, aí então era uma demonstração de um grande e severo juízo da parte de Deus. Porém, como Deus é um Deus de graça e de misericórdia, conforme Isaías e conforme Jeremias, depois do juízo, Deus novamente daria vida ao Carmelo. Daria ao Carmelo sua formosura e sua fertilidade. Ainda no verso 3, Amós diz que se o fugitivo fosse tão louco para se jogar no mar, também dali o Senhor o tiraria. Ou então, conforme o verso 3, ele mandaria até uma serpente, seu instrumento, para executar esse pecador. No verso 4 encontramos uma frase significativa. Porei os olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Normalmente, a frase que mostra Deus colocando os seus olhos sobre o seu povo serve sempre como um grande consolo, uma grande oportunidade de ver a graça de Deus. Era uma das expressões mais lindas da Bíblia, falando do rosto do Senhor sobre o seu povo. Porém, aqui, o Deus soberano, supremo juiz, diz que nenhuma ação passa desapercebida aos seus olhos. A visão do Senhor apanhará todos os que estiverem agindo de modo contrário às suas leis. Ninguém escapará da presença, da onipresença divina. O significado dessa visão é tremendamente sério. Israel seria sepultado debaixo das ruínas da sua falsa religião. O segundo atributo, então, de Deus que torna o seu juízo inevitável é a sua onipotência. Versículos 5 e 6. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor Deus é o seu nome. Querido amigo, nesses versos, na verdade, nós temos um maravilhoso hino de exaltação ao incomparável poder de Deus. Esse hino é uma doxologia muito parecida com aquelas que já apareceram anteriormente, em 4:13 e em 5:8 e 9. Esses três hinos terminam louvando a Yahvé e afirmando o seu poder cósmico como Criador dos céus e de todas as hostes angelicais. Com certeza, desde seu lugar nas alturas de Tecoa, Amós passou muitas horas, muitas noites, contemplando as estrelas e os planetas, e a cada dia ficava mais convencido do poder criador de Deus, que dirigia os destinos das nações, de igual maneira como dirigia os caminhos, as órbitas de todos os astros no universo. O verso 5 se refere às tempestades ou tormentas que eram muito fortes sobre Israel antes da vinda dos 5 meses totalmente sem chuvas. Os arroios e os rios secavam e de um momento para o outro se tornavam em torrentes perigosíssimas. Tudo aquilo que era vazio e seco se inundava com essas chuvas que Deus permitia sobre a sua nação. No verso 6, Amós se refere ao firmamento que foi mencionado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 6. O primeiro céu para o hebreu era uma abóbada sobre a terra com trajetórias bem definidas para o sol e para a lua. O poder de Deus em controlar todos os astros se evidenciava também no seu controle e no seu poder demonstrado na vida das nações e na vida pessoal de quem quer que fosse. Diante, então, dessa onipotência divina, não há como evitar o inevitável juízo divino. Essa é a segunda parte da mensagem de Amós, nesse texto de Amós 9, 1 a 10.
O terceiro atributo de Deus que torna o seu juízo inevitável, então, agora é a sua onisciência. Falamos da sua onipotência, falamos da sua onipresença e agora falamos da sua onisciência. Versículos 7 a 10. Eu leio para você. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito e de Caftor, os filisteus, e de Quir, os sírios? Eis que os olhos do Senhor estão contra esse reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor, porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel dentre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará nem nos encontrará. Eles todos morrerão à espada. Querido amigo, nesses versos onde podemos contemplar a onisciência de Deus, vemos o seu juízo sobre Israel. Para Deus, não havia diferença entre as nações. Deus não faz acepção de pessoas ou nações. Mas, além disso, há uma verdade ainda mais profunda. Deus se interessava pelas migrações dos povos, porém, com Israel, ele tinha firmado uma aliança. Ao invés de orgulhar-se pelos privilégios que usufruía, Israel deveria reconhecer que, por seus privilégios, sua responsabilidade era ainda maior. Eles tinham a lei de Deus, e os demais não a tinham. Por isso, então, Amós lamenta que Israel tivesse tão arraigado, tão preso aos seus hábitos morais, contrários à vontade de Deus, os quais ele não queria deixar. Israel não foi escolhido por seus méritos, mas pelo amor e graça de Deus. A aliança do Sinai era uma realidade séria para Amós. O que ele denunciou de maneira enfática foi o desprezo à lei de Deus. Os hebreus tinham convertido a aliança na base da autojustificação e da falsa segurança. Porém, Deus, como onipresente, onipotente e onisciente, tinha e tem o controle de todas as nações, mesmo aquelas que são inimigas do seu povo de Israel. Israel saiu do Egito, os filisteus de Caftor, isso é de Creta, e os sírios saíram de Quir, e todas essas ocorrências estavam sob o controle soberano de Deus. Deus não cuidava somente dos israelitas porque eram seu povo, mas Deus cuidava também das outras nações. Deus era Deus de todos, embora tenha feito apenas com uma nação a sua aliança, para que ela fosse portadora da sua mensagem às demais nações. No verso 7 encontramos uma das mais fortes declarações sobre a soberania de Deus sobre todas as nações. Mesmo que Israel fosse seu povo especial, ele não se descuidava das outras nações e dos eventos históricos que os atingiam. Deus, por sua onisciência, sabia de todos os detalhes. Nos versos 8 a 10, encontramos as frases mais fortes do livro. Os olhos do Senhor estavam sobre aquele reino pecador e ele já tinha tomado uma decisão de derrubá-lo. Deus tinha tomado a decisão de atirá-los por terra. E isso aconteceu literalmente em 722, quando Samaria foi destruída depois de um longo sítio dos assírios. O mito das 10 tribos perdidas não é mais que um mito, pois seus habitantes, os moradores do Reino do Norte, foram assimilados entre outros povos conquistados pela Síria e desapareceram da história.
Umas poucas famílias conseguiram sobreviver e têm mantido seu sobrenome até hoje, porém não mais como nação. A palavra de Deus, querido amigo, se cumpre integralmente. Como disse Amós, um remanescente de famílias conseguiria manter a sua identidade, porém a grande maioria desapareceu através dos casamentos mistos. A palavra remanescente é de grande importância para os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel. Confirma então o propósito de Deus continuar. Deus sempre continua com a sua obra salvífica por meio de um remanescente espiritual. E finalmente, o verso 10, nós encontramos uma frase muito atual. O mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Querido amigo, tem muita gente achando que pode viver como deseja e que nada acontecerá. Estão enganadas. Um dia o juízo de Deus será inevitável e os alcançará. A minha oração é que Deus te conduza para não ser orgulhoso e arrogante como foram os israelitas. Que você possa viver sabendo que um dia você deverá prestar contas a Deus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.